Ele foi o responsável por obras que mudaram e mudaram para melhor a história de Uberlândia. Competente, criativo, dedicado, ele é uma figura marcante na história de nossa cidade. O programa Uberlândia de ontem, Uberlândia de sempre, tem o prazer de receber nesta edição José Pereira Espíndola. Quem é José Pereira Espíndola? Bom, eu tinha muito entusiasmado com Uberlândia, justamente eu era diretor da Associação Comercial, um dos diretores, e eu tinha aquele ideal muito grande que se implantasse a cidade industrial seria muito bom para o desenvolvimento de Uberlândia. Então, na implantação da cidade industrial, eu fiquei responsável pelo abastecimento de água. Furamos 2 poços artesianos, mas não conseguimos água. Então, fiz uma captação de água, uma barragem, uma captação de água da chácara do Sr. Alexandrino. Fiz até doações de material, eu mesmo fabriquei gratuitamente os tubos lá na EFP, na firma minha. Mas as 2 primeiras indústrias, Imabra e Pepsi-Cola, e um conjunto residencial, consumia toda a água. Mas dentro de Uberlândia havia racionamento de água. E a água era muito poluída. A maioria da população sofria de ameba, parasitas intestinais. Mas nessa época o senhor já tinha algum cargo público ou ainda... Não. Eu tinha minha firma, Hidroelétrica Fundição Pereira Espíndola, e era um dos diretores da Associação Comercial. Comecei a fazer o projeto de captação do Rio Berabinha na Cachoeira da Sucupira, pensando em pôr turbinas hidráulicas para jogar água para a cidade, certo? Fiz o projeto, mas o DNOS, que controlava todas as verbas federais, queria que captasse água acima do praia. Mas era um bombeamento tão alto para jogar na cidade industrial, quase 200 metros, então ficava inviável o custo da água para o setor industrial. E na Sucupira, eu pensava de as turbinas acionar as bombas e jogar água para a cidade sem gasto de energia. Então ficaria uma água muito barata para a indústria. Mas o DNOS condenava o meu projeto e queria que captasse acima do praia. Para resolver o impasse, a Associação Comercial pediu ao ministro Rondon Pacheco, que era chefe da Casa Civil, para contratar uma firma particular para analisar os 2 projetos. O projeto que era o do senhor e o projeto do DNOS. DNOS. Então, a firma Sanetec de Belo Horizonte, que é do pessoal da universidade, deu como melhor para Uberlândia o meu projeto. Mas o DNOS não liberava a verba, porque ele contratava as verbas se não fosse o projeto deles. Aí o Renato me convida para ser secretário de obras. O Renato era o prefeito. Prefeito. Eu fui ser secretário de obras, o Renato falou, olha, vamos ver se conseguimos um outro tipo de verba para construir Sucupira, mas inicialmente vamos implantar o serviço de águas pluviais, é uma promessa política. Vamos começar pela Cipriano, João Pinheiro e João Pessoa, porque no período da chuva a água minava nos paralelepípedos, nas casas. O início da João Pessoa era um brejo. Mas continuamos a fabricar os tubos. Montar a fábrica, começamos a produzir os tubos. E como que era isso, Zé? Só para me entender. O senhor, qual que é a formação do senhor? Eu fiz 4 cursos técnicos em São Paulo. E fiz um curso de engenharia de obras hidroelétricas com uma escola americana, por correspondência. Nessa parte, sim, depois há muita vontade de produzir as coisas, de produzir turbina, porque antigamente as turbinas, a maioria das turbinas era importada, reguladores automáticos de velocidade. Então, eu passei a produzir essas turbinas reguladoras aqui, abaixo dos... Passei a fazer em muitas cidades aqui da região, mesmo para as fazendas. O que representou esse serviço de água para o Uberlândia? Porque até então o Uberlândia era meio parado, era um dos pontos críticos de Uberlândia, era o abastecimento de água. Além de racionamento, a medicina mais adiantada na época era Uberaba. A maioria do povo ia a Uberaba e falava, primeiro vamos cuidar da sua ameba, para depois ver outro tipo de doença que você tem. Por incrível que pareça, eu levei minha esposa lá, com o sotaque do Dr. Zé Humberto, e ele acreditou, vamos ver a sua ameba primeiro. Filho, deu ameba, certo?
Então, o índice de mortalidade infantil de Uberlândia era muito grande. Muitas pessoas não acreditavam, muitos faziam crítica. Por isso, na inauguração, nós abrimos as tubulações na Floriano Peixoto e inundamos a cidade. Avenida. Descemos a avenida, certo? Exatamente. E depois de que eu retornei mais ou menos, depois que o Renato retornou à prefeitura, eu fui vice dele, aí ampliamos muitos serviços de água nos bairros, setor industrial, fizemos muitas subedotoras. Voltando novamente em 89 como diretor do DEMAI, eu resolvi dobrar a capacidade da Sucupira, construir mais filtros, melhorar o sistema de floculação, desviou o Ribeirão da Estiva para jogar nacional as turbinas, uma nova adutora. Praticamente dobrei a capacidade da Sucupira. Sucupira hoje está jogando mais ou menos em média 1.100 litros por segundo, mas pode jogar no futuro sistema de tratamento, permite até 2.200. Eu ia perguntar para o senhor se tem um estudo ou tem uma previsão que no futuro possa ter uma transposição da água da estação, da represa de Miranda para a Sucupira. Eu fiz um estudo nesse sentido. Antigamente chegamos até a assinar um convênio com a CEMIG, antes de inaugurar Miranda, de fazer uma tomada d'água e vir uma nova adutora chegando na direção do aeroporto e abastecer a cidade. Mas ficava antieconômico. O estudo certo que eu fiz, quando se vai para Araxá, tem aquelas cascalheiras, onde praticamente não tem barranco do lado esquerdo. Então, tem um córrego que aproxima mais da represa, com 3 quilômetros de tubo, você transpõe a água do Miranda para o Uberabinha e capta na Sucupira. Eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. Assim, eu vi que o senhor foi sempre muito corajoso, muito dedicado, mas o Renato também teve que ser meio corajoso para apoiar as ideias do senhor, que eram muito inovadoras em relação ao desafio que o senhor tinha. Na época do período militar, só os órgãos estaduais poderiam receber verbas federais. O Renato, não conseguindo verbas, mandou que eu começasse a captação do rio Uberabinha na Cachoeira da Sucupira. Eu fui com as máquinas da prefeitura e começamos a abrir um canal de desvio do rio para acionamento das turbinas. E comecei também a construção da barragem. O escritório do DNOS de Uberaba comunicou o presidente do DNOS em Brasília. E ele chegou aqui, o presidente Arri Amorim, com a equipe de engenheiros e mais os diretores da Companhia Mineira de Água, hoje Copasa. Foram direto para a Sucupira e começaram a me sabatinar e ver todos os detalhes do meu projeto. Depois, foram direto à fábrica de tubos. E em seguida, no gabinete do Renato. Chegaram e falaram: que loucura, Renato, você querer fazer uma captação de água com o pessoal inexperiente da prefeitura e tratamento, isso tem que ser uma firma especializada. Depois disso, um outro absurdo é construir uma barragem de terra sobre rochas. Essa barragem vai estourar e inundar as casas mais do rio. Renato ouviu atentamente suas críticas, as críticas dele. E em seguida o Renato levantou e falou alto: se vocês vieram com dinheiro na frente, eu afasto o espírito e entrego a obra para vocês hoje. Caso contrário, não aceito palpite. Vocês estão perdendo tempo e podem ir embora. O senhor aprendeu muito nas viagens do senhor? O senhor fez muita viagem para conhecer essas tecnologias novas? Eu sempre fui apaixonado por viagens, quer dizer, eu já viajei em 45 países. Sempre essas grandes exposições que tinha, todas as novidades que tinha, eu sempre procurava ver o que de importante nesse setor, né? Principalmente, isso ajuda muito, sabe? Esse negócio. O que o senhor viu? O que o senhor viu nessas viagens do senhor que o senhor ainda não implantou em Uberlândia, ou não viu implantado aqui e que seria viável? Uma das coisas, por exemplo, que eu implantei aqui, que eu vi, por exemplo, em Chicago, foi o revestimento epóxi, né? Revestimento epóxi, estavam implantando nos Estados Unidos, rede
de esgoto, essas coisas todas, mesmo tubulação, um revestimento epóxi, né? Aí, quando entrosei com uma firma, chama Litcoat, uma firma americana, que forneceu as resinas para cá, certo? E eles ficaram tão entusiasmados quando vi aqui, nós mesmos ter fabricado os equipamentos, que fizeram tudo para mim trabalhar com eles, certo? Agora, uma inovação muito grande nós fizemos em Uberlândia, quando eu entrei novamente no DEMAI, tinha um projeto para tratamento de esgoto com sistema de lodo ativado. Esse sistema de lodo ativado custava em torno mais ou menos de R$ 120 por habitante. É o processo que mais usava. E também o sistema de poço profundo. Também é um projeto, além de gastar muita energia, muita coisa. Aí eu fiz os primeiros reatores anaeróbicos de fluxo ascendente com filtro. Fizemos em Martinésia, fizemos na aclimação e tinha feito aquele reator ali próximo à praia, abaixo do praia. Canalizei todo o esgoto de 16 bairros e ia naquele reator. Então, quando a notícia correu, que nós, em vez de 120, nós estávamos fazendo aqui na fábrica de tubo um reator à base de R$ 15 por habitante, 12, R$ 15 por habitante, então a notícia correu no Brasil inteiro. Então, a SEMAI, Associação dos Municípios Autônomos de Água e Esgoto, os órgãos de saneamento, promoveram aqui um seminário, foi até lá no Ubershop. Então a turma ficaram encantada de ver o sistema, a economia desse sistema de tratamento. Então, a maioria veio gente do Brasil inteiro, até do Rio Grande do Sul, cheguei até a fazer um projeto lá para Pelotas, via o reator em funcionamento lá na aclimação. Depois o reator lá estava pronto, mas não tinha posicionamento. Então o pessoal entrava dentro, olhava, filmava, certo? Então isso deu o pessoal do Belo Horizonte vinha cá ver, o pessoal da Copasa, esse sistema de reator anaeróbico fluxo ascendente, certo? Isso aí fez uma economia muito grande, aí permitiu eu fazer nos distritos, quer dizer, tinha feito até aquele reator também cá do Tabajara. Mas eu saí do DEMAI, eles quiseram levar lá para baixo de Cachoeira dos Dias. O Rio Berabinha hoje ainda tem uma série de tratamentos, mas ele ainda está... Hoje nós estamos sofrendo um pouquinho com a poluição dele. O senhor acha que ele tem salvação? Tem que... E o que pode ser feito para a gente evitar essa contaminação que tem acontecido, ou o tratamento, principalmente dos córregos que abastecem ele? Isso é um negócio que tem o córrego, o esgoto corre a céu aberto, quer dizer, tem muitas vezes jogam lixo, jogam muitas coisas no córrego, quer dizer, ainda não... Que às vezes o esgoto é tratado, mas não deixa de chegar nos córregos aí, que a pessoa joga muitas coisas dentro do córrego, né? O senhor sempre gostou de ver... O que o senhor gostava? O que o senhor gosta mais? De invenção, de trabalho ou de economia? As duas coisas. Eu gosto muito assim de projetar soluções econômicas, né? Quer dizer, isso foi sempre a minha paixão, certo? Quer dizer, quando eu trabalhava numa firma alemã em montagem de usina, a EG, que era aqueles equipamentos importados, quer dizer, então é aquela loucura minha de montar uma indústria aqui e fabricar aqueles equipamentos. Também, quer dizer, a vontade, por exemplo, de viabilizar a construção de Sucupira, montando uma fábrica de tubo, fabricando as turbinas aqui, jogando a água direto com a turbina acionando bomba, sem gastar energia comprada da CEMIG, né? Quer dizer, sempre... por exemplo, eu desenvolvi um sistema de dragas com equipamento para extração de ouro e diamante, que foi uma inovação muito grande que eu fiz na área de garimpagem, né? Só para um conjunto, as firmas americanas, na transformação, cheguei a vender 22 conjuntos de draga e equipamento para ouro e diamante. Então tem muita obra do senhor fora de Uberlândia também? Tem. Quer dizer, tem muitos tipos de equipamento que a gente não pode mencionar, assim, que a gente mesmo que desenvolvemos para poder pensar em economia. Eu tinha uma mania assim de não pensar muito de dinheiro para mim, de não... eu pensava, às vezes, em fazer obras assim que tinha até prejuízo, mas aquela vontade, às vezes uma cidade não tinha energia elétrica, aquela vontade daquela cidade tivesse energia e tal, mesmo sabendo que a prefeitura não tinha condições, certo? Então a gente
Isso sempre foi a minha paixão, de fazer as coisas com muita economia, né? Principalmente com dinheiro pouco. E realizar, né? A vida do senhor, o senhor teve uma presença muito forte no DEMAI, né? Uma ligação muito forte. O senhor criou uma escola lá, não criou? Hoje tem muito do que o senhor ensinou praticado por pessoas que trabalham dentro do DEMAI? Não resta dúvida, né? Tem muitas pessoas que entraram no DEMAI e não tinham conhecimento, assim, mesmo de... Como foi na fábrica de tubo, quer dizer, muitas pessoas que eram carpinteiras na coisa, ensinamos a produzir o tubo, a fazer revestimento epóxi, mesmo na área de saneamento, quer dizer, na área, assim, de montagem de adutora, quer dizer, então a gente, assim, preparou muito a equipe, né? Quer dizer, não tivemos que importar gente de fora, tudo gente desenvolvida aqui nesse sentido. O senhor é um apaixonado por Uberlândia, né? O que o senhor tinha vontade que o senhor ainda não conseguiu fazer em Uberlândia? Praticamente, assim, as coisas que eu mais tinha vontade era o desenvolvimento do setor industrial e o tratamento de água para Uberlândia. Isso que era a minha grande paixão, né? Quer dizer, isso é... E o mais, assim, ultimamente, eu tenho ajudado muito outras cidades, né? Mas Uberlândia, praticamente, a grande realização minha foi adotar Uberlândia. Isso que era... Bom, nós temos que chegar ao fim. Eu queria só pedir para o senhor deixar aí a visão do senhor sobre os desafios de Uberlândia e a visão que o senhor tem do futuro da nossa cidade. Uberlândia está muito bem posicionada. Uberlândia é um sistema de topografia muito boa. O desenvolvimento de Uberlândia, acho que muita gente não tem condições de fazer a projeção que será Uberlândia futuramente. Uberlândia tem um ritmo de crescimento admirável, né? Quer dizer, então, se todos os prefeitos continuar pensando em Uberlândia, no futuro de Uberlândia, e dedicar obras que realmente promovam o progresso de Uberlândia, eu quero ver Uberlândia ainda com maior desenvolvimento, principalmente dedicar muito, assim, eu acho que o Uberlândia também tem que cuidar muito de mais indústria para Uberlândia para dar mais mão de obra também. Isso é um dos grandes pensamentos, viu? Obrigado, José. Foi um prazer ter o senhor aqui.